Fala meu querido, fala minha querida, tudo certinho? Mais uma aula aqui de Power Query dentro do Excel, nesse mini curso que a gente está organizando aí para você e que a gente disponibilizou para você assistir aí com a gente, beleza? Aqui nessa aula a gente vai te mostrar como que você vai fazer para tratar textos dentro do Power Query e entender um pouco melhor ali como que vai funcionar determinadas propriedades ali que você vai precisar aplicar em algumas colunas, fechado? Então, se você chegou até aqui e está sem o material ainda, o material está para baixar aqui na descrição, então você vai ter que assistir a aula 1 e a aula 2 também para acompanhar aqui com a gente. E além disso, se você, cara, não é inscrito no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nada do que a gente está falando aí para você. Então, basicamente, o que a gente vai precisar fazer aqui? Nas últimas aulas, a gente conheceu o que era o Power Query e também aprendeu como importar os arquivos aí para dentro do Power Query para a gente tratar ali algumas coisas novas, beleza? E agora, como que eu volto aqui do Excel para o Power Query? Estou com o Excel aberto, como é que eu vou voltar para aquela janela lá que estava cheia de coluna, informações das consultas, etc. A gente vai vir aqui no Editar, ó. Então, eu clico aqui no Editar e aí... basicamente, ó, se você não apareceu esse editar aqui para você, vou até fechar e dar um passo atrás antes de mostrar aqui esse editar, tá? Então, não apareceu o editar para mim. Beleza, porque provavelmente você não está em nenhuma célula dessa tabela aqui. Você vai clicar fora, ó, e aí não vai aparecer o editar. Para você ativar ali, abrir o Power Query, o que você vai precisar fazer? Você vai clicar aqui, tá? Então, ó, cliquei aqui em qualquer célula dessa tabela aqui, e aí vai aparecer duas células, basicamente, duas guias, né, aqui em cima. Design da tabela e consulta. Para cuidar da parte de Power Query, query é consulta em inglês, você vai vir aqui na parte de consulta e vai clicar aqui no editar. E aí ele vai abrir o Power Query aqui pra gente começar a tratar os nossos dados referentes a textos aqui, beleza? Então, antes de falar qualquer coisa aqui relacionada a texto, Power Query, etc., você vai precisar entender duas coisas, tá? Primeira coisa que a gente vai ver aqui é Power Query, ele sempre vai se tratar de organização. Então, se organiza na hora de tratar os teus dados, etc. Então, o que a gente recomenda que você faça? Sempre trata os teus dados aqui da primeira consulta para baixo, porque você vai conseguir se organizar melhor ali na hora de tratar esses dados, etc. Tá? E além disso, você vai ter sempre duas colunas aí dentro do Power Query que vai ser o seguinte, vai ser a guia transformar, que é aqui basicamente as operações elas vão ser feitas na própria coluna, então só para você entender como é que vai funcionar essa dinâmica, tá? Imagina que eu quero chegar aqui e colocar basicamente ali todas as células desses caras em minúsculo, tá? Então, só para você entender, não precisa fazer junto comigo, presta atenção aqui. Eu tô dentro da guia transformar, aí eu vou colocar aqui formato, colocar cada palavra em maiúscula, beleza, ele vai trazer aqui pra gente. Então, se eu tô na guia transformar, o que vai acontecer? Ele vai basicamente pegar aquela coluna que a gente aplicou aquela alteração e transformar aquela coluna, beleza? Só que eu posso estar na guia adicionar coluna também. E aí, se eu estou aqui na guia adicionar coluna, clico na coluna que eu quero e venho aqui em colocar cada palavra em maiúscula, ele adiciona uma coluna ao final da minha consulta, beleza? Então, qual a diferença entre a guia transformar e a guia adicionar coluna na prática? As duas vão ter basicamente os mesmos comandos. Colocar cada palavra em maiúscula, minúscula, maiúscula, tratar data, dá para fazer várias coisas iguais. Só que a guia transformar, ela sempre vai trazer ali a tua alteração que você está aplicando dentro da própria coluna que você quer. E a guia adicionar coluna, basicamente ela vai gerar uma coluna lá no final da nossa tabela com a informação que a gente colocou ali, com aquele tipo de propriedade que a gente colocou ali. Beleza? Então o que a gente vai fazer? Majoritariamente aqui a gente vai trabalhar na guia transformar. Tá? E o objetivo dessa aula é te ensinar a tratar textos aqui dentro do Power Query, tá? Então, o que a gente vai ver aqui é, primeira coluna aqui, antes da gente falar do tratamento de texto, a gente tem que identificar duas coisas também, beleza? Primeira coisa aqui é o tipo de dado que está na coluna. Então, eu tenho aqui uma tabela de clientes, que eu tenho o ID do cliente, o CPF daquele cliente ali, o nome, o sobrenome, a data de nascimento, o e-mail e etc. Então, aqui, do lado esquerdo aqui do título, vai estar sempre o tipo de dado que está ali naquela coluna. ID é uma coluna de número, CPF é uma coluna de número, nome já é uma coluna de texto. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui no nome e aí eu quero trazer esse cara aqui para colocar todo mundo com a primeira letra em maiúscula só. Como é que a gente vai fazer?
você vai clicar aqui em coluna de texto, beleza? Então sempre clico no nome aqui. Não vou clicar nesse tipo aqui, porque aí eu estou alterando o tipo dele. Vou clicar no meio da coluna mesmo. Ó. Então, ó, ela ficou meio verdinha aqui pra gente. Vou clicar aqui na coluna de texto e venho aqui ó, no formato e clico aqui em colocar cada palavra em maiúscula. E aí o que aconteceu? Ele já trouxe aqui pra gente, ó. Beleza? Então, primeira coisa é isso aí. Depois, o que a gente vai ver aqui? Tem aqui o meu sobrenome, ó. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui no sobrenome e vou aplicar a mesma regra. Então, coluna de texto, formato, e aí eu venho aqui em colocar cada palavra em maiúscula. Então, ó, cliquei aqui nesse cara e já vai trazer aqui pra gente. Beleza. Outras colunas de texto que a gente tem aqui que a gente vai começar a trocar uma ideia sobre elas. Primeira é a coluna de e-mail. Então, o que eu vou fazer? E-mail geralmente é minúsculo. Então, ó, vou chegar aqui no e-mail e aí, ó, coluna de texto, formato, e tem aqui, ó, minúscula. Ó. Então, ó, vou colocar aqui minúscula. E aí, se você reparar, tem alguns e-mails aqui também, ó, que eles estão com espaço, tá vendo? Ó? Então, como é que eu faria para substituir o espaço? Aqui, ó, dentro da guia transformar, eu tenho um carinha aqui que ele se chama substituir valores, ó. Então, eu vou clicar aqui no substituir valores e aí, ó, ele vai me pedir o que você quer substituir, que é o valor a ser localizado. Então, você vai dar um espaço e substituir por nada. Então, vou deixar vazio aqui esse campo. Então, o que vai acontecer? Quando eu der um OK aqui, ele já vai trazer pra gente aqui o nosso e-mail substituído. Beleza? Algumas outras coisas que dá pra gente fazer também é o seguinte, ó. Tem aqui a coluna bairro, ó. E aí, o bairro, ó, ele tá separado por hífen aqui, tá vendo? Ó? Jardim do Sol, Jardim Goiás, Padre Eustáquio, assim por diante. Então, o que eu vou fazer? Bairro. E aí, cliquei aqui, né, na coluna, e aí eu tenho que substituir aqui os valores. Então, ó, substituir valores. Valor a ser localizado. Hífen, substituir por espaço, ó. E aí, o que eu fiz? Na hora que eu dou um OK, ele já vai trazer aqui pra gente, ó. Beleza? Então, primeiro aí, cara do bairro. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai chegar aqui e fazer, por exemplo, colocar todo mundo aqui em maiúscula. Ó. Então, quero que o bairro, especificamente o bairro, ele fique com a primeira letra ali em maiúsculo. Beleza? Então, ó, vem aqui em coluna de texto. E aí eu quero que fique centro com C maiúsculo. Floresta com F maiúsculo. Vou vir aqui no formato e colocar cada palavra em maiúscula. Ó. E aí, vamos lá. Uma das coisas que a gente pode fazer aqui também, né, se você quiser... quero melhorar aqui o tratamento de dados desse cara. Se você reparar, Jardim do Sol ficou com D maiúsculo. Mata da Praia ficou com D maiúsculo. Então, o que a gente poderia fazer? A gente poderia chegar aqui e criar uma outra regra de substituição. Então, por exemplo, vou chegar aqui no substituir valores e aí, ó, valor a ser localizado. Se eu quero substituir esse aqui, Jardim do Sol, eu vou localizar o DO maiúsculo, concorda? Só que, por exemplo, se eu selecionar só o DO em maiúsculo, se eu tenho aqui dourados com a letra maiúscula também, ele iria substituir, concorda? Então, para eu identificar os caras que estão no meio aqui de duas palavras, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que colocar aqui no valor a ser localizado um espaço, o DO com um D em maiúscula e um espaço depois, para eu garantir que eu estou substituindo somente o do que está entre dois espaços. E aí eu vou substituir por espaço, DO, espaço em minúsculo. Na hora que eu dou um OK, Jardim do Sol, ele está aqui. Se eu tenho aqui, por exemplo, alguma que começa com D, ó, vamos ver se tem algum cara que começa com um D aqui, ó. Vou chegar aqui e pesquisar, ó, DO. Ó, bairro, 2 estados, ó. 2 estados também tá assim, por quê? Porque a gente só colocou o do, não colocou o 2. Então o que eu faria? Pegaria aqui, ó, 2 de julho, por exemplo, ele tá certinho, ó. Então, ó, o 2 aqui, ele tá maiúsculo, porque tá começando aqui a frase. Então, tá top. O que a gente vai fazer? A gente poderia replicar esse mesmo conceito para DA e DE. DAS, né, de DAS, 2 e assim por diante, beleza? Então, vou chegar aqui na cidade, vir aqui, né, no formato, ó, coluna de texto, formato, e aí vou colocar todo mundo com a primeira letra em maiúscula também. E aí, o mesmo cara que está aqui, ele se aplicaria aqui para a cidade, por exemplo, mesmo esquema. E aqui no estado, eu viria aqui e colocaria as siglas de todo mundo aqui em maiúscula. Então, como é que eu faria isso aqui? Viria aqui na coluna de texto, formato, maiúscula. Beleza? Então, dá para a gente fazer esse tipo aqui de substituição. Tranquilo? Terminei aqui essa tabela. Terminei. O que eu posso fazer? Posso chegar aqui na parte de
vendas, ó. Então eu clico aqui na parte de vendas e aí o que vai acontecer é, eu tenho aqui, ó, o código da locação, tá em número, CPF, tá em número, e aí muito cuidado quando você tiver esse ABC123. O que é esse ABC123? O Power Query, ele identificou que tem tanto caracteres textuais, como Procurando Nemo, Shrek III, A Paixão de Cristo, 007, Um Novo Dia para Morrer, que é composto por textos também, quando tem colunas, né, células, na verdade, que só tem número, tipo 300 aqui, ó. E aí, isso é um perigo muito grande, porque aí ele vai adotar como número quem for só número e como texto quem for só texto. Então, de regra, sempre que você tiver aqui um ABC123, você vai trocar ele para texto, se a tua célula tiver caractere textual ali. Tranquilo? Então, ó, filme já está aqui, gênero já está aqui bonitinho para a gente em texto também, os valores estão 100% válidos, tá tudo de boa, e aí, maravilha, ó, a gente já tratou os textos aqui dentro dessas células, beleza? Então, show de bola, já fizemos o tratamento de texto aqui dentro do nosso Power Query e na próxima aula a gente vai ver como que a gente faz para tratar datas aqui no Power Query. Fechado? E aí, caso você pare agora de assistir aqui, o que vai ser preciso você fazer, tá? Só para te alertar aí. Você vai vir aqui na página inicial ainda e vai clicar aqui no fechar e carregar, tá? Então, ó, cliquei aqui bem nesse documento aqui no fechar e carregar. E aí, o que vai acontecer? O Excel aqui, o Power Query, ele já vai trazer pra gente aqui e alterar todas as células que estão aqui, ó, no nosso Excel, ó. Então, se eu chegar aqui, por exemplo, na parte de clientes, ó o e-mail aqui tratadinho já, ó, os sobrenomes aqui, os nomes, os estados, então já tá tudo tratado. Eu não preciso ficar fazendo mais fórmula aqui, tranquilo? Então, tratei tudo aqui, terminei aqui essa parte, o que você vai fazer? Vim aqui, ó, no salvar, para garantir que você tá juntinho com a gente aqui, não perde a próxima aula. Fechado? Se você chegou até aqui, deixa o like aí e comenta aqui embaixo o que você tá achando. E para você não ficar de fora da próxima aula, para você não perder, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você ficar super por dentro aí do que a gente está fazendo aqui dentro da nossa série aqui, do nosso mini curso de Power Query dentro do Excel. Então, te vejo no próximo vídeo, tamo junto e valeu!